Esse vídeo, pessoal, é para que vocês vão no Google agora, clica aí, Cena de Natividade do Vaticano 2020, presépio do Vaticano, e avaliem o que o Vaticano nos propõe, especialmente nesse ano de Covid, ano onde a gente viu presépios na Espanha com Nossa Senhora, São José e Jesus com máscara, com espaçamento social, como se Deus fosse refém de uma quarentena, como se o Natal tivesse inatingível para nós, porque nós temos que estar socialmente distantes ali da natividade, nessa ditadura que a gente está, a olhos vistos, vendo ser implementada globalmente a partir dessa narrativa da pandemia. Mas entrem na internet agora e avaliem qual é a proposta de presépio que o Vaticano nos oferece nesse ano. E vou tecer uns comentários. Primeiro, que o presépio ele traz o conceito da magia do Natal, que não é só o Papai Noel, São Nicolau e a questão toda da família unida, mas acima de tudo é o Natal de um ser este que é o nosso Salvador Jesus Cristo, a segunda data mais importante do calendário depois da Páscoa. Essa magia é toda destruída naquela figura horrorosa que vocês vão ver na cena da natividade. Não só horrorosa, eu arrisco dizer satânica, demoníaca. Segundo, que o presépio tem uma conotação de tradição de 2000 anos, onde a gente celebra, como povo cristão católico, o nascimento de Nosso Senhor. E essa figura, proposta pelo próprio Vaticano, é uma disrupção agressiva nessa tradição. Eu queria ver o que São Pio V, São Pio X, São Gregório diriam disso. Terceiro, você tem um ataque à história. Porque vocês vão ver lá que tem um extraterrestre, um astronauta, sei lá o que é aquilo. É um astronauta. Seria uma tentativa de inserir a agenda alien extraterrestre que eles vão colocar agora como agenda prioritária nas discussões do transhumanismo? Ou seria simplesmente um erro do artista modernista? Ou seria só uma criação idiota? Não interessa. A questão é que você tem um astronauta na cena do presépio. Você tem uma mulher ali, que não sei se é um anjo ou se é uma mulher, que parece o logotipo daquela Índia, daquela deusa, entre aspas, com D minúsculo do Starbucks. É tudo muito ofensivo. Nosso Senhor parece um boneco do Playmobil. Vocês vão ver. Isso ataca o respeito à tradição e à cena da natividade e à própria realidade daquela cena, que foram pai e mãe fugindo, dando a luz ao Senhor do mundo numa estribaria, num bercinho de feno ali, com poucas pessoas, o rei do mundo, o Filho de Deus, Deus, segunda pessoa da Trindade encarnada. É um ataque ao respeito a essa cena, mas acima de tudo ao imaginário coletivo do que isso significa. Você destrói as virtudes da beleza, da bondade, né? São coisas que o cristão busca: beleza, bondade, pureza. É tudo muito agressivo. É uma simbologia muito estranha, a la Pachamama, esta porcariada que Francisco tem colocado na igreja. E veja só, não é o primeiro exemplo. Façam um exercício agora e coloquem auditório novo do Vaticano. É um negócio assustador, é uma serpente demoníaca o formato do auditório. Vejam a cara, vejam os olhinhos, os dentes. É tudo muito simbólico, gente. Assim, pode não ser nada, mas pode não ser nada. É muito simbólico demais. E a gente sabe que os símbolos falam. Os símbolos pegam naquela nossa capacidade de compreensão subliminar, ou que está abaixo da nossa linha de tradução imediata, mas que fica germinando ali dentro. Como é que as crianças nesse ano, especialmente na questão do Natal, que é tão cara para elas, tão importante para elas, que já tem ordem desses tiranetes de merda dizendo que a gente não pode celebrar o Natal? Aliás, celebrem o Natal com as suas famílias, porque Cristo é maior do que isso. Você tem essas ordens todas malucas, e você tem as crianças olhando para aquele presépio e entendendo aquilo como a cena da natividade. Como é que isso fica nesse ano onde você já tem o sobe e desce emocional das crianças, abre e fecha, fica, não fica, põe máscara, não tem aula. É tudo muito satânico demais. Vejam esta porcaria desta questão do auditório. Analisem vocês com os seus próprios olhos.
Algo tão grande, um investimento tão grande, passa por quantas aprovações, de quantas instâncias? Não passa pelo Papa? Enfim, quer falar de símbolo? Vamos relembrar algumas coisinhas? Pachamama na igreja, ou seja, a abominação da desolação disposta no lugar sagrado. É a dessacralização total. É a mãe terra, ou seja, transformar criatura em criador. Em cima da barca de Pedro, a igreja de Cristo, a barca da Pachamama, o ídolo. Boff celebrou, pisou, Leonardo Boff pisou nas nossas cabeças, de alegria. Quer falar de símbolo? A moeda do Vaticano, coloquem aí, moeda da Pachamama. Agora o Vaticano imprime a Deus o que é de Deus, a César o que é de César. A moeda da Pachamama. Parece que fazendo piada da resposta de Nosso Senhor. A Deus o que é de Deus, a César o que é de César. Agora eu ponho uma falsa deusa na moeda do Vaticano, que é um Estado. E além de tudo é uma moeda celebratória, ou seja, as pessoas vão guardar aquilo. Dar de presente. Quer falar de símbolo? A foto da Índia, dentro da igreja, na frente do Vaticano, amamentando um cachorro e um ser humano em cada seio, e dizendo tudo está conectado. Que porcaria de panteísmo é esse dentro de uma igreja católica? Na Santa Maria Traspontina, na frente do Vaticano. Aquela rave satânica do Schönborn, na Áustria, coloquem aí, rave LGBT, Satan, Áustria, Viena, Schönborn, cardeal Schönborn, amigão do Papa, e vejam a rave satânica. Vejam o absurdo, as fotos. Os caras vestidos de demônio em cima do altar, no tabernáculo, no local do sacrifício, pisando. Todas as missas malucas, com espíritos aborígenes, com muçulmanos, que negam Cristo no meio da missa, rezando uma missa ecumênica e o muçulmano dizendo que Cristo é um profeta, na casa de Jesus. São vários e vários exemplos de absurdo. Como no Rio agora, o padre fazendo uma missa africana expulsando os verdadeiros fiéis. Se é que é padre. A igreja vive o eclipse de Nossa Senhora. Leiam lá em La Salette, o eclipse da igreja. A falsa igreja se apropriando da verdadeira igreja, parecendo, não são duas igrejas, como diz Monsenhor Vaganô acertadamente, é uma igreja só, a única igreja de Cristo, mas os elementos do mal se apoderam dos seminários, dos decastérios, da cúria, dos cargos, da história, das narrativas, das mídias, e vão reconstruindo a religião e apagando o verdadeiro cristianismo. Por isso essa simbologia toda nova. Apagando na nossa memória. Daqui a 2 gerações as crianças não vão mais lembrar dos santos, da história dos santos, dos mártires, de toda a tradição. Porque para ter uma religião universal nova, conforme o Apocalipse nos mostra, eu preciso apagar a tradição para que o anticristo possa crescer nesse corpo místico do anticristo, como dizia o venerável Fulton Sheen. Está se construindo o corpo místico do anticristo desde dentro da nossa Santa Igreja. Mas ela é única, ela é santa e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que significa que nós somos glóbulos brancos que temos que defender a Santa Igreja. E as pessoas não param para pensar, as portas do inferno não prevalecerão. Ora, porta não ataca ninguém, portanto não é o inferno que ataca a igreja. A igreja tem que invadir o inferno e resgatar a sua santidade. Portanto, os católicos não podem mais ficar passivos como são. Essa destruição está vindo do topo e de dentro. Eu vou fazer 2 vídeos específicos, um sobre a economia de Francisco e essa mais recente notícia é que ele se associou com Rothschild, Rockefeller, Ford Foundation, as principais companhias do mundo, Visa, Mastercard e por aí vai. Os principais economistas de esquerda e ateístas, a ONU, o World Economic Forum, o pessoal do The Great Reset, para fazer a economia inclusiva de Francisco. Ela tem tudo, essa economia, menos Cristo. E tem todos os inimigos históricos da igreja lá. Se tem alguém que foi cancelado esse ano foi Jesus, pelo próprio Vaticano. Esse ano quem brotou no Vaticano foi a maçonaria, com Fratelli Tutti, com esta porcaria desse livro novo agora, que troca a rocha Jesus Cristo pela fraternidade, como a rocha da nova religião, onde deve estar fundada a nova religião. Pega o Pai, Filho e Espírito Santo e troca por igualdade, liberdade e fraternidade, os ideais maçons. Já estava explícito na Fratelli Tutti todos irmãos,
Eu não preciso de Cristo, né? Vamos rememorar aqui. Revolução Protestante. Eu não preciso da igreja para chegar a Cristo, 1517. Maçonaria com a Revolução Francesa logo depois, 1717 e 1789. Tá bom, eu não preciso da igreja, mas eu também não preciso de Cristo para chegar a Deus. Revolução Comunista em 1917. Eu não preciso nem de Deus, porque eu posso ter o paraíso aqui. Modernismo. Movimento que São Pio X combateu. É a síntese de tudo isso. Tudo isso hoje está dentro da igreja, permitido pelo Concílio Vaticano II. Relativismo doutrinário, indiferença religiosa, relativismo moral. É o que nós vimos hoje na igreja. E os nossos filhos são o alvo principal. Por isso Jesus diz, ai daquele que vier para cima dos pequeninos. E é para onde eles estão indo. Por educação, pela mídia, por essas porcarias desses filmes, por essas agendas sectaristas todas. Veja só, para a nova ordem mundial dominar o Ocidente, eles precisavam destruir 2 atores. O Vaticano, se infiltrando por dentro, porque o Catecom, a Igreja Católica, o espírito que impede o avanço do demônio, que é o príncipe deste mundo, conforme Jesus diz, sempre foi contido pelos católicos e pela Igreja, e agora a Igreja infiltrada propõe as pautas todas anticatólicas e anticristãs. E o segundo ator importante é os Estados Unidos. E olha o que aconteceu na eleição. E as mesmas pessoas que estão associadas ao Papa são as que estão com o Biden. Pode ver, o Papa na carta que ele escreve no dia dos deficientes, fala 3 vezes a expressão Build Back Better. A mesma impressão da reconstruir novamente melhor. Reconstruir o quê? A criação é de Deus. O homem não é co-criador. Ele escreve no livro dele que o homem é co-criador. Não é co-criador. O homem é procriador. Criador é o único Deus. Nós cooperamos na criação procriando, não co-criando, não assumindo o papel de protagonista, que é outra expressão que ele usa. Jesus é o protagonista, o verbo criador. É muito ataque, gente. É muito ataque. E o Build Back Better é do World Economic Forum, é da ONU, é do Klaus Schwab, que é o responsável pelo World Economic Forum, é do Biden. O Biden, que é um abortista até o 9º ano, público, que defende casamento, tem até vídeo dele performando um casamento gay. Esse é o cara que o Papa apoiou. E olha a roubalheira na eleição americana. Quem não está conseguindo enxergar o nível de orquestração para se destruir Cristo, e a igreja virou no seu topo, não a igreja santa, mas as pessoas que coordenam as principais funções da igreja viraram atores e agentes dessa destruição, junto com os maiores inimigos históricos de Deus. Olha o acordo da Santa Igreja e do Vaticano com o Partido Comunista Chinês. E a igreja na China sendo perseguida. Enquanto isso, a falsa igreja chinesa, subordinada ao partido, alterando liturgia, alterando o evangelho. Por exemplo, na passagem de Madalena, Jesus apedreja Madalena e mata ela. Eles mudam o evangelho na China. E o Vaticano tem um baita acordo com a China. Cardeal Zen quis ser ouvido pelo Papa, o Papa sequer o recebeu. Como não recebeu Mike Pompeo, secretário do Trump, como não recebeu o Viganò. A agenda é clara, pessoal. É a descristianização profunda, apagar a memória, porque eu preciso apagar a memória, especialmente nas crianças, para que elas se tornem o quê? Massa de manobra. Como massa de manobra, o Estado faz o que quiser com elas. E quem é o Estado? O Estado é um agente de implementação de políticas que vem da onde? Da ONU. Todas essas políticas com cara de direitos humanos, justiça social, é tudo a correção na cabeça deles da obra de Deus. Por isso não precisa ter homem e mulher. Por isso, olha, a criação ela é perfeita. E a perfeição da criação de Deus presume que não haja simetria. Por isso homem e mulher. Presume que não haja igualdade. Por isso o homem está acima dos outros animais. Igualdade e simetria não são valores da criação. Não são valores da perfeição da criação. Deus quis diferente. Mas os ateístas travestem com os termos cristãos todas as políticas que vêm da ONU e dessas ONGs todas que estão junto com o Papa nessa economia de Francesco, Rothschild, Rockefeller Foundation, Ford Foundation, por aí vai, Bill e Melinda Gates, olha a questão das vacinas. Todos com o Papa.
O Papa não está falando para os católicos que estão angustiados, não está falando para os cristãos pequenos e microempresários que foram quebrados por essa crise da Covid e por essas políticas todas de lockdown e etc. Está falando para e com os grandes senhores do capital, os principados e potestades, em nome de uma economia inclusiva, que tem tudo, menos Cristo. Ele fala da cultura do encontro. Ora, qual foi a concessão que o PCC ou o Islã fez na cultura do encontro? Só quem fez concessão foram os cristãos, que estão sendo dizimados no Ocidente. A Europa hoje é quase toda ateísta. E os muçulmanos crescem violentamente lá. Quer falar de simbologia? Clica aí, Templo Abrâmico Abu Dhabi. Você vai ver lá, tem uma mesquita, uma igreja e uma sinagoga. E você pode, na segunda, nesse shopping center do Papa com o imã de Abu Dhabi, rezar na mesquita, na terça, porque supostamente é o mesmo Deus. Não é o mesmo Deus. O nosso Deus é Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Tanto os muçulmanos quanto os judeus negam a divindade de Cristo. Não é o mesmo Deus. Não existe ecumenismo neste nível, deste jeito. E o termo técnico, inclusive, nem é ecumenismo que eles usam por aí. Ecumenismo é só para discussão entre cristãos. Isso é diálogo interreligioso. Mas que dane-se a expressão. Não existe uma oração comum para seres que creem em deuses diferentes. Não é possível isso. Para nós, Deus não é uma energia. Na cultura do cancelamento, tão protagonizada por essas big techs que cancelam e sufocam só um lado, os cristãos e conservadores, tirando a voz e tirando o alcance, o maior cancelado foi Jesus Cristo. Coloquem aí, Facebook cancela Papai Noel. Vocês vão ver lá o Facebook colocando a seguinte mensagem numa imagem do Papai Noel ajoelhado ao menino Jesus. Essa mensagem contém cenas de violência. É assim que eles estão fazendo para as crianças. Mensagem contém cenas de violência. A cultura do cuidado, que o Papa tanto fala, vale para tudo, menos para cuidar das igrejas que estão pegando fogo, das imagens dessacralizadas, das maluquices que são feitas no altar, das estátuas sendo derrubadas, da mulher brasileira negra que foi morta na França por um muçulmano. Silêncio total. Eu vou fazer um vídeo específico sobre Fratelli Tutti, o novo livro do Papa, e vou fazer um outro vídeo específico sobre a economia de Francesco e a associação dele com todos esses atores globais. Balanço do ano, pessoal. Maçonaria, comunismo, e assim também foi modernismo, globalismo, ecumenismo, todos os inimigos históricos da igreja. A apostasia começa a se formalizar com clareza. E eles dizem que 2020 com o Covid foi só o pontapé inicial. O que vem para valer é o que vem por aí. Avaliem com cuidado todas as imagens e as coisas que eu coloquei para vocês. Uma outra coisa importante, lembrem que o modernismo, especificamente na questão da arte, voltando para o assunto do presépio, o modernismo tem como prerrogativa ser anticristão, destruir a história cristã. Portanto, ele quer matar a alma. Uma arte sem alma é uma arte que não é aquela arte feita para tocar o intocável. Ao contrário, é uma arte que aponta para baixo, para bestialização. É isso que está em curso, pessoal. Chequem todos os itens que eu falei, vão estar aqui no vídeo. Fiquem com Deus. Rezem todos os dias, como diz o Padre Paulo Ricardo. Quer ser santo? Começa a rezar. Reza o tempo todo. Rosário diário, seu terço diário. Faça as orações de reparação. Use seu escapulário marrom. Esteja sempre com Nossa Senhora, porque ela é quem está à frente da defesa nesse ataque do demônio, conforme o próprio Apocalipse explica, fazendo jus a Gênesis. E vamos em frente, pessoal. Defendam seus padres, seus bons párocos. Só tem uma santa igreja católica e apostólica, e ela é a nossa igreja. Mas ela está infiltrada e nós precisamos ser glóbulos brancos. Fiquem com Deus e até a próxima, pessoal.